revolta nativista da história do Brasil colônia foi a revolta de Beckman, acontecida no Maranhão, na capitania do Maranhão, no ano de 1684. Beckman vem do sobrenome dos dois irmãos que lideraram essa revolta. Vamos aos detalhes. A treta principal está de amarelinho no slide, né? Quem está brigando com quem? Os colonos, então os fazendeiros, especificamente essa família de sobrenome Beckman, estão lutando contra os jesuítas. A treta é com o padre. Motivo da treta com os padres. A mesma treta, o mesmo motivo da revolta de Amador Bueno. O uso do indígena como escravo, a mão de obra indígena. Chovendo no molhado mais uma vez, jesuítas, Igreja Católica não apoia a mão de obra indígena escrava. Jesuítas vêm ao Brasil para catequizar indígenas, portanto a igreja não quer que esses indígenas estejam sendo escravizados. A igreja quer esses indígenas livres para poder serem catequizados. E isso é motivo de conflito com os colonos, porque os colonos querem que os indígenas trabalhem para eles. Então vamos lá. Por conta desses jesuítas, né, muito parecido com a revolta de Amador Bueno, que você vai ver uma união da igreja com a coroa. Repito, a coroa, ela não proíbe, ela não interfere de cara, porque ela sabe que vai causar uma insatisfação, ela vai ter problemas com a classe alta, com os fazendeiros. Mas a coroa portuguesa gosta da ideia de não escravizar indígena e só escravizar africano, porque africano só o rei vendia. Monopólio real do tráfico negreiro, não se esqueça disso. Depois de muita treta, de muita briga, de jesuíta defendendo indígena e colono querendo que o indígena trabalhe, lá no Maranhão, só no Maranhão, em 1661, os jesuítas são expulsos. Você está lembrando da revolta de Amador Bueno, se você assistiu primeiro. De novo, são expulsos. Por conta própria, os fazendeiros se reúnem e expulsam esses padres que são os defensores dos indígenas. Portugal vai fechar os olhos mais uma vez por 20 anos, de 1661 a 1680, Portugal está quietinho, caladinho, até que em 1680 Portugal interfere, né, para tentar botar panos quentes, para acalmar os colonos, para acalmar a igreja, porque Portugal não quer perder o apoio da igreja. E veja a solução dos portugueses. Os jesuítas vão retornar. Não, foi muito feio isso que vocês fizeram, que falta de respeito. Os jesuítas vão retornar. Eu vou, nesse lugar, isso aqui é o ponto da dúvida. É o que pode te fazer errar uma questão no vestibular. A escravidão indígena é proibida no Maranhão, ainda não no Brasil. Sabe por que eu estou ressaltando isso? Porque lá na frente, o senhor Pombal, Marquês de Pombal, é que vai ser o cara que vai sugerir para o Dom José, o rei, eliminar totalmente a escravidão indígena, proibir mesmo a escravidão indígena. Então você vai ficar na dúvida, peraí, Jana, mas foi Pombal que acabou com a escravidão indígena ou foi aqui? Essa proibição de Portugal está interferindo e proibindo a escravidão indígena no Maranhão, tá, galera? É uma solução local para acabar com o problema ali, para acalmar essa revolta, tá? Então os jesuítas vão voltar, eu vou proibir a escravidão indígena aqui no Maranhão, mas fiquem calmos, senhores colonos, senhores fazendeiros. Eu vou autorizar uma empresa, nessa época se falava companhia de comércio, é uma empresa, né? Eu vou autorizar uma empresa que vai cuidar da mão de obra de vocês. Não vai faltar mão de obra para vocês. Eu sei que agora vocês não vão poder mais escravizar os indígenas para evitar mais problemas com os jesuítas, mas essa empresa, essa companhia tem a missão de fornecer escravos para vocês, africanos. Vai ter até uma meta anual que essa empresa vai ter que cumprir. Se não me falha a memória, eram 500 escravos anuais no mínimo
pelo menos 500 escravos por ano, essa empresa tinha que trazer. E já nesse frete de escravos, essa empresa traria manufaturas da Europa, necessidades dos colonos daqui, né? Um vinho, um tecido, coisas desse tipo, que lá na Europa era produzido e aqui não. Então fiquem tranquilos, essa empresa vai fornecer escravos, não vai deixar faltar escravo para vocês e vai trazer manufatura. Sabe qual era o problema desse contrato com essa empresa? Portugal deu monopólio. O que significa monopólio? No significado da palavra mesmo, pólio, poder. Então, um único poder sobre o comércio de escravos e de manufatura. O que acontece, não é difícil de você imaginar. O que acontece com uma empresa, nos dias de hoje aconteceria do mesmo jeito. Uma única empresa vende aquele produto que você precisa. Só tem lá naquela empresa. Mais lugar nenhum na cidade, nem perto. Se você precisar desse produto, você vai comprar lá. O que essa empresa faz com o preço desse produto? Sobe. Porque ela sabe que só ela oferece aquele produto. Esse é o problema do monopólio. Então, a que preço estava sendo vendido o tecido que vinha da Europa? A que preço está sendo vendido esse vinho? Só para dar 2 exemplos, né? Muito caro. E como se esses preços altos não bastassem para revoltar de novo os Beckman, né? Os fazendeiros lá do Maranhão, aquela quantidade mínima de escravos não estava sendo cumprida. Aqueles 500 escravos anuais não estavam sendo trazidos. Então, BO, problema de novo. Quando Portugal interferiu, trouxe os jesuítas, trouxe a empresa, beleza, acabou o problema, resolveu a revolta. Não resolveu, porque essa companhia, essa empresa foi incompetente. Por isso que nós temos os próximos capítulos dessa revolta. Diante da incompetência da empresa, em 1684, agora sim aparecem os líderes que dão nome à revolta, os irmãos Beckman. Agora a treta deles é com Portugal, não é com o jesuíta mais. Seguinte, Portugal, essa empresa que você mandou para cá está cobrando muito caro e não está cumprindo o que prometeu, não está trazendo 500 escravos, a gente está passando falta de mão de obra e esses jesuítas estão enchendo o saco de novo, então nós vamos tomar umas atitudes aqui. O Manuel Beckman toma o governo por conta própria, mas ele tem apoio de fazendeiro, tá? Manuel Beckman toma o governo do Maranhão, expulsa jesuíta mais uma vez, voltou tudo de novo, estaca zero, problemas. Esse Manuel envia o irmão dele, o senhor Tomás Beckman, para Portugal para poder conversar, para expor para Portugal, olha, rei, é o seguinte, a empresa não deu certo e os jesuítas estão enchendo o saco de novo. Mas lá em Portugal, aí o Tomás Beckman tá no terreiro do inimigo, né? Invadiu o pedaço que não é dele. Ele foi preso. Portugal não o recebeu como um negociador, como um diplomata. Tomás Beckman foi preso lá e lá ele morreu. Portugal, mas ele teve notícia, né? Claro, Tomás chegou lá, contou a que foi, acabou sendo preso e morto por lá, mas foi o suficiente, as informações foram suficientes para Portugal enviar um novo governador, porque o Manuel Beckman tinha tomado o poder por conta própria. Vem um novo governador português para acalmar a bagunça aqui, para baixar a poeira. Esse novo governador reprime essa revolta, mata os revoltosos, inclusive o Manuel Beckman. Resultado, então, da revolta de Beckman, a coroa venceu. A escravidão indígena, os jesuítas vão continuar. Os jesuítas vão continuar defendendo os indígenas, ok? Vitória para a coroa, derrota para os irmãos Beckman, para os fazendeiros Beckman.